Tenho 74 anos e hoje vou te contar os 5 maiores erros que cometi ao ir morar com meu filho aos 72. Erros que me transformaram de professora respeitada em empregada invisível. Erros que me custaram 350 mil reais e quase custaram minha dignidade. Mas quando descobri o testamento secreto que meu marido deixou antes de morrer, entendi que ele já sabia de tudo. E aquele apartamento escondido em Pinheiros salvou minha vida. Enquanto eu preparo meu cafezinho aqui para te contar essa história completa, me conta nos comentários. O que você está fazendo aí? Tomando café também? Descansando? E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e deixa seu like, porque essa história de mãe que vai morar com filho e comete erros fatais é mais comum do que você imagina. Meu nome é Maria Antônia dos Santos. Tenho 74 anos. Fui professora de português por 35 anos em escolas públicas de São Paulo. E esta é a história de como 5 decisões erradas quase destruíram tudo o que construí em 7 décadas de vida. Deixa eu te contar do começo. 10 de dezembro de 2024. Sala da casa no Morumbi. Meu filho Rodrigo estava branco, tremendo, olhando para os documentos espalhados na mesa de centro. Vanessa, minha nora, acabava de descobrir que o marido tinha sido demitido há 6 meses e escondera de todo mundo, que as prestações da casa estavam atrasadas. Que o Compass 0 km que ela dirigia todo dia tinha sido comprado com o dinheiro da sogra. O doutor Marcelo, advogado, estava ao meu lado. Os papéis na mesa contavam toda a história. 350 mil reais desviados, mensagens de WhatsApp planejando roubar as joias do meu falecido marido, comprovantes de mentiras. E o testamento secreto que José Carlos deixou 2 meses antes de morrer. Eu olhei para o meu filho e disse a frase que ele nunca imaginou ouvir da mãe, empregada, que morava no cubículo dos fundos. Você apostou que sua mãe era idiota, Rodrigo, mas esqueceu que professora de português sabe ler nas entrelinhas da vida também. Ele começou a chorar. Mas eu não estava ali para aceitar choro. Estava ali para oferecer um acordo, ou devolvia parte do dinheiro e assinava a confissão de dívida, ou ia preso por apropriação indébita de idoso. Como cheguei até ali? Como uma mulher que tinha apartamento próprio, aposentadoria digna e respeito da comunidade, acabou dormindo num quartinho de despejo, trabalhando de graça, invisível na própria família? Foram 5 erros. 5 decisões que tomei achando que estava fazendo o certo. E cada um desses erros quase me custou tudo. Conheci José Carlos em 1972. Eu tinha 20 anos, ele 23. Baile da Associação dos Professores em São Paulo. Ele era professor de matemática. Eu acabara de me formar em letras. A gente dançou a noite inteira. Ele tinha um sorriso que iluminava o rosto todo, sabe? Aquele tipo de sorriso que você sente que é genuíno. Casamos em 1974. Cerimônia simples na Igreja do Rosário, recepção na casa dos meus pais em Perdizes. Vestido emprestado da minha prima. Bolo feito pela minha mãe. Mas foi o dia mais feliz da minha vida. Rodrigo nasceu em 1982. Parto difícil, 36 horas de trabalho de parto. Mas quando colocaram aquele bebê nos meus braços, pensei, por esse menino eu faço qualquer coisa. E fiz. Enquanto José Carlos dava aulas em 3 escolas diferentes para sustentar a família, eu trabalhava meio período numa escola estadual e dava aulas particulares em casa à tarde. Português para alunos com dificuldade. 5, 6 alunos por dia, todos os dias. Rodrigo cresceu vendo a mãe trabalhar. Vendo a mãe corrigir pilhas de provas na mesa da cozinha até meia-noite. Vendo a mãe acordar às 5 da manhã para preparar material didático. Mãe, por que a senhora trabalha tanto? Ele me perguntou uma vez. Devia ter uns 10 anos. Porque é assim que a gente constrói uma vida digna, meu filho. Trabalho honesto, dedicação, responsabilidade. Achei que estava ensinando valores. Achei que ele estava aprendendo. Em 2005, conseguimos comprar um apartamento maior, ainda em Perdizes. 3 quartos.
Rodrigo já estava na faculdade de administração. A gente fez uma festa pequena para comemorar. José Carlos me abraçou na cozinha vazia antes dos móveis chegarem e disse: "A gente conseguiu, Maria. 2 professores, salário de professor, mas a gente conseguiu." Rodrigo se formou em 2007. Arrumou emprego numa empresa de logística. Conheceu Vanessa na academia em 2010. Ela era personal trainer, corpo definido, cabelo loiro com luzes, aquele tipo de moça que chama a atenção. Não vou mentir. No começo, achei ela meio fútil. Só falava de treino, de dieta, de roupa de marca. Mas o Rodrigo estava apaixonado e eu pensei: quem sou eu para julgar? O amor transforma as pessoas. Eles casaram em 2011. Cerimônia cara num buffet em Moema. José Carlos pagou metade contra minha vontade. "Maria, é nosso único filho. A gente faz esse esforço", ele disse. Foram 50 mil reais que a gente tirou da poupança. 50 mil que a gente tinha guardado em 20 anos de economia. Mas eu engoli seco e sorri nas fotos. Cauã nasceu em 2009, antes do casamento. Melissa em 2012. Eu me aposentei em 2017, depois de 35 anos dando aula. Festa de despedida na escola, os colegas me deram uma placa de homenagem, os ex-alunos mandaram mensagens emocionantes. José Carlos se aposentou no mesmo ano. A gente tinha planos: viajar para o Nordeste, conhecer as praias que nunca tivemos tempo de conhecer, passar mais tempo com os netos. Mas a vida tem outros planos às vezes. José Carlos começou a sentir cansaço em 2020. Falta de ar, dor no peito que ele fingia que era azia. "Vai no médico, José." "É só estresse, Maria. Aposentadoria é assim mesmo, a gente fica meio perdido." Eu insisti. Marquei cardiologista. Ele fez exames. O médico pediu cateterismo. "Senhor José Carlos, o senhor tem 3 artérias entupidas. Precisa fazer ponte de safena urgente." A cirurgia foi marcada para janeiro de 2021, mas a pandemia atrasou tudo. Hospitais lotados, cirurgias eletivas suspensas. José Carlos esperou, tomando remédios, evitando esforço, vivendo com medo. A cirurgia finalmente aconteceu em março de 2021. Durou 7 horas. Eu fiquei na sala de espera com Rodrigo e Vanessa. A mãe precisa ficar calma. "O pai é forte, vai dar tudo certo", Rodrigo disse, segurando minha mão. Deu certo. José Carlos saiu da UTI em 5 dias, voltou para casa em 10. A recuperação foi lenta. Eu cuidei dele todos os dias. Curativos, medicação nos horários certos, comida sem sal, caminhadas leves pela manhã. Rodrigo visitava aos domingos. Vanessa sempre tinha alguma desculpa para não vir. Treino de cliente importante, aniversário de amiga, cansaço. Mas José Carlos melhorou. Em 6 meses, estava quase 100% recuperado. "Ganhei uma segunda chance, Maria. A gente vai viver tudo o que planejamos." A gente começou a planejar de novo. Viagem para Porto de Galinhas em fevereiro de 2022. Passeios com os netos, reforma no apartamento. E então, dezembro de 2022 chegou. Dia 15 de dezembro. José Carlos estava ajeitando as luzes de Natal na sala. Eu estava na cozinha fazendo rabanada. Ouvi o barulho. Aquele barulho surdo de corpo caindo. Corri para a sala. José Carlos estava no chão. Olhos abertos, mão no peito. "José! José!" Liguei para o SAMU. Liguei para o Rodrigo. Fiz massagem cardíaca como aprendi num curso anos atrás. Mas eu sabia. Eu já sabia. O SAMU chegou em 12 minutos. Tentaram reanimar por 40 minutos. O médico olhou para mim e balançou a cabeça. "Sinto muito, senhora. Infarto fulminante." Ele não sentiu dor. Rodrigo chegou meia hora depois. Me abraçou. Chorou no meu ombro. "A gente vai superar isso juntos, mãe. A senhora não está sozinha." O velório foi dia 16. O enterro dia 17, no cemitério da Vila Mariana. Choveu o dia inteiro, tipo de chuva fina que entra pelos ossos. Voltei para casa vazia. Apartamento silencioso. Poltrona dele vazia na sala.
chinelos dele na porta do quarto. Rodrigo ficou comigo as primeiras 3 noites. Vanessa veio uma vez, trouxe marmita, ficou 20 minutos. Tia, eu entendo sua dor, mas a vida continua. A senhora precisa ser forte. Forte. Como se força fosse algo que você liga e desliga como interruptor. Janeiro e fevereiro de 2023 foram os meses mais vazios da minha vida. Acordar sem ter para quem fazer café, almoçar sozinha, jantar em silêncio. Rodrigo ligava todo dia. Como a mãe está? Dormiu bem? Comeu direito? Em março, ele apareceu com os papéis da imobiliária. E foi ali, naquela mesa da cozinha, com meu filho olhando nos meus olhos, que comecei a cometer os erros que quase destruíram minha vida. Mas naquele momento, eu ainda não sabia. Eu ainda acreditava que filho era porto seguro, que família era proteção. Eu estava prestes a aprender que nem sempre é. Mãe, a senhora não pode continuar morando sozinha. Rodrigo estava sentado na minha frente, terno cinza, pasta executiva ao lado. Ele tinha vindo direto do trabalho. Eu estou bem, filho. Tenho minha rotina, minhas amigas do prédio, o pessoal da igreja. Mãe, a senhora tem 72 anos. E se passa mal de noite? E se cai no banheiro? E se tem alguma emergência? Ele abriu a pasta e tirou os papéis. Olha aqui. Fiz uma avaliação com 3 imobiliárias diferentes. Esse apartamento vale entre 335 e 365 mil reais. Vendi direitinho, a senhora tira uns 350 fácil. Senti um aperto no peito. Vender? Rodrigo, essa é minha casa. Aqui eu criei você, aqui eu vivi com seu pai por 40 anos. Exatamente, mãe. Aqui a senhora viveu com o pai, mas o pai não está mais aqui. A senhora vai ficar sozinha nesse apartamento grande, cheia de memórias tristes, pagando condomínio caro, IPTU, conta de luz. Ele segurou minha mão. Vem morar com a gente. A casa no Morumbi é grande, tem 4 quartos. Um deles é só depósito de tralha da Vanessa. A gente esvazia, coloca os móveis da senhora, fica lindo. Quarto espaçoso, banheiro próprio, tudo confortável. E o dinheiro do apartamento? Eu invisto para a senhora. Tenho um amigo que trabalha com renda fixa, aplicações seguras. O dinheiro rende, a senhora recebe os juros todo mês, tipo uma aposentadoria extra. E fica morando com a gente, com os netos perto, nunca mais sozinha. Parecia fazer sentido. Parecia que meu filho estava cuidando de mim. Rodrigo, eu não quero dar trabalho. Mãe, que trabalho? A senhora é minha mãe. A Vanessa adora a ideia, os meninos estão empolgados. A gente é família, família cuida um do outro. Assinei os papéis da venda em 23 de março de 2023. O apartamento foi vendido em 40 dias para um casal jovem. 350 mil reais, transferência bancária, tudo certinho. Mãe, me transfere 200 mil agora. Eu já aplico, já começa a render. Os outros 150 a senhora guarda para emergências. Primeiro erro, transferi os 200 mil reais sem contrato, sem recibo, sem nada por escrito. Filho, não precisa assinar um papel? Mãe, papel é para quem não confia. A gente é mãe e filho. Eu jamais faria algo errado com o dinheiro da senhora. Transferi. A mudança foi marcada para 28 de abril de 2023. Rodrigo alugou um caminhão pequeno. Levamos meus móveis, a cama de casal, o guarda-roupa, a penteadeira, a poltrona do José Carlos, a estante de livros, as caixas de roupas, as panelas, tudo. Isso aqui tudo vai para o quarto da senhora, mãe. A gente já está organizando. Chegamos na casa no Morumbi às 10 da manhã. Casa bonita. 2 andares, garagem para 3 carros, quintal com piscina, portão automático. Vanessa estava na porta. Legging rosa, top preto, cabelo preso em rabo de cavalo alto. Oi, tia! Bem-vinda! Abraço rápido. Perfume forte de academia. Os meninos estavam no videogame. Acenaram de longe. Rodrigo, cadê meu quarto? Perguntei. Vem, mãe, é aqui nos fundos.
Atravessamos a sala, a cozinha americana toda branca e reluzente, a área de serviço. Ele abriu uma porta pequena nos fundos, ao lado da máquina de lavar. Segundo erro, aceitei. Era um quartinho, 6 metros quadrados no máximo. Janela minúscula que dava para o muro do vizinho, cheiro de umidade. Rodrigo, eu pensei... É temporário, mãe. A gente está reformando o quarto de cima, aquele que eu falei. Mas enquanto não fica pronto, a senhora fica aqui. É só por uns 2, 3 meses. Olhei ao redor. Mal cabia a cama. E meus móveis? A gente vai guardar no depósito por enquanto. Esse quartinho é pequeno mesmo. Não dá para colocar tudo. Mas quando o quarto de cima ficar pronto, a gente monta tudo lá. Deixa só o essencial aqui por enquanto. Cama, uma cômoda pequena, suas roupas. Vanessa apareceu na porta. Tia, depois a gente decora direitinho. Coloca uma cortininha, uns quadrinhos. Fica aconchegante. A cama de solteiro que eles tinham ali era velha. Colchão fino, cobertor desbotado. Minha cama de casal. Não cabe aqui, mãe. Fica tranquila, a gente guarda bem guardadinho. Os móveis foram para um depósito que Rodrigo alugou. Só temporário, mãe. A primeira noite foi horrível. O quartinho era abafado. A janela não ventilava. Dava para ouvir todo o barulho da casa. A TV da sala, a Vanessa falando alto no telefone, os meninos gritando no videogame. Dormi mal. Acordei 5 vezes, suada, com o coração apertado. Às 6 da manhã levantei. Fui até a cozinha fazer café. Vanessa desceu às 7, já de roupa de academia. Tia, a senhora já acordou? Nossa, cedo, hein? Sempre acordo cedo. Costume de professora. Ah, legal. Tia, só um toque. A gente não toma café da manhã, não. Eu e o Rodrigo só tomamos suco verde. Os meninos comem cereal. Mas a senhora pode fazer o que quiser, viu? A cozinha está aberta. Fiz meu café passado no coador. Comi pão com manteiga, sozinha na cozinha. Rodrigo desceu às 8, já atrasado. Pegou o suco que Vanessa deixou na geladeira, deu um beijo na minha testa. Até mais tarde, mãe. A senhora descansa, aproveita, conhece a casa. E saiu. Vanessa saiu às 9. Vou dar aula, tia. Volto tarde. Os meninos saíram às 10 com a perua escolar. Fiquei sozinha. Andei pela casa. Sala enorme com TV de 70 polegadas. Cozinha com ilha americana, armários planejados, lavabo, escritório, 3 quartos no andar de cima. Abri a porta do quarto que seria meu. Academia completa. Esteira, bicicleta ergométrica, pesos, tapete de yoga. Espelhos na parede inteira. A reforma que o Rodrigo disse que ia fazer não tinha nem começado. Não tinha nem sinal de que ia começar. Terceiro erro. Não questionei. Aceitei que era temporário. Aceitei que logo ia ficar pronto. Aceitei morar naquele cubículo enquanto minha nora fazia agachamento no quarto, que deveria ser meu. Na primeira semana, ainda estava me adaptando. Acordava, fazia café, ficava assistindo TV na sala. Lia livros, ligava para as amigas antigas. Na segunda semana, Vanessa começou. Tia, a senhora pode fazer almoço hoje? Eu vou chegar tarde da academia. Fiz. Tia, dá para buscar os meninos na escola hoje? Tenho cliente às 5. Busquei. Tia, a senhora se importa de colocar essa roupa para lavar? É que eu estou sem tempo. Coloquei. Quarto erro. Virei empregada doméstica não remunerada sem perceber. Foi gradual, sutil, uma coisa aqui, outra ali. Em um mês, eu estava acordando às 5:30 da manhã para preparar café, almoço e jantar. Lavava a roupa de 4 pessoas. Limpava 200 metros quadrados de casa. Buscava os netos na escola às 5 da tarde. Vanessa agradecia de longe. Ai, tia, muito obrigada. A senhora me ajuda demais. Rodrigo não falava nada. Chegava do trabalho, comia a comida que eu fiz, assistia TV, subia para dormir. E eu? Eu dormia no cubículo abafado às 11 da noite, exausta, com as costas doendo, com os joelhos doendo, me perguntando como uma professora aposentada tinha virado isso. Mas o pior ainda estava por vir. O pior erro ainda ia acontecer. E quando acontecesse,
Não teria mais volta. Setembro de 2023. 5 meses morando no cubículo. 5 meses sendo invisível. Eu estava na cozinha lavando louça do almoço quando Rodrigo chegou do trabalho mais cedo. 2 da tarde. Ele nunca chegava antes das 7. Mãe, preciso falar com a senhora. Sequei as mãos. Sentei na banqueta da ilha americana. Ele estava sério, nervoso, mexendo no celular sem parar. Mãe, apareceu uma oportunidade de investimento incrível. Meu amigo Fábio está abrindo uma academia, filial de uma rede famosa. Ele precisa de sócio investidor. Entrada de 150 mil. Meu estômago gelou. Rodrigo, mãe, é negócio certeiro. Academia em bairro nobre, público de alto padrão. Retorno garantido em 1 ano. A senhora investe os 150 mil que tem guardado, eu ponho como sócio, e em 6 meses a gente devolve o dinheiro da senhora com 15% de juros. A senhora transforma 150 em 170. Filho, esse dinheiro é tudo que me sobrou. Exatamente, mãe. Por isso precisa fazer render. Deixar parado na poupança é perder dinheiro com inflação. A senhora confia em mim? Confiar. Essa palavra de novo. Rodrigo, e os 200 mil que você investiu para mim? Está rendendo? Ele desviou o olhar. Está, mãe. Está aplicado. Mas agora não dá para resgatar. Tem carência. Por isso essa oportunidade nova é perfeita. Investimento rápido, retorno rápido. Eu deveria ter perguntado mais. Deveria ter pedido comprovantes. Extratos. Prova de que meu dinheiro estava realmente investido. Mas eu não perguntei. 5º erro. Entreguei os últimos 150 mil reais em 22 de setembro de 2023. Transferência bancária. Direto da minha conta para a conta do Rodrigo. Mãe, a senhora não vai se arrepender. Em março de 2024, a senhora recebe tudo de volta com juros. Março veio, março passou. Rodrigo, e o dinheiro da academia? Mãe, o negócio atrasou um pouco. Licença da prefeitura, burocracia, mais 2 meses. Maio veio. Maio passou. Filho, eu preciso desse dinheiro. Mãe, para de pressionar. Eu estou fazendo de tudo. Negócio é assim mesmo, demora. Foi a primeira vez que ele gritou comigo. Senti como se tivesse levado tapa. Subi para o cubículo. Sentei na cama estreita. Olhei ao redor. 6 metros quadrados. Parede descascada. Umidade no teto. 2 caixas com minhas roupas empilhadas no canto porque não cabia cômoda. 350 mil reais. Tudo que eu e José Carlos construímos em 50 anos de trabalho honesto. 50 anos de economia. 50 anos acordando cedo, trabalhando duro, vivendo com dignidade. Sumiu. Entreguei tudo para meu filho. E o que eu tinha em troca? Um cubículo de despejo. Trabalho de empregada doméstica de graça. Invisibilidade. Comecei a chorar. Aquele choro que você segura o dia inteiro e quando sai, sai com tudo. Soluços que doem no peito. Chorei pelo José Carlos. Pela vida que a gente planejou e que ele não viveu. Pelas viagens que nunca fizemos. Pelos netos que ele não viu crescer. Chorei por mim. Pela professora respeitada que fui. Pela mulher independente que tinha apartamento próprio, aposentadoria, dignidade. Chorei pelos meus alunos, pelas centenas de crianças que eu alfabetizei, pelo reconhecimento que eu tinha na escola, na comunidade. E agora? Agora eu era o quê? A velha que mora de favor, a velha que cozinha e limpa, a velha que ninguém vê. Eram 8 da noite quando parei de chorar. Desci para fazer janta. Vanessa estava na sala mexendo no celular. Tia, que horas vai ficar pronto? Estou morrendo de fome. Não respondi. Fui para a cozinha. Fiz arroz, feijão, bife, salada. Rodrigo chegou às 9. Sentou, comeu em silêncio, subiu. Os meninos comeram vendo YouTube no celular. Nem olharam para mim. Lavei toda a louça. Limpei a cozinha. Voltei para o cubículo às 11 da noite. Deitei. Olhei para o teto rachado. E pela primeira vez pensei, minha vida acabou.
72 anos, viúva, sem dinheiro, sem casa, morando de favor na casa do filho. Para que eu vivi? Para que eu estudei, trabalhei, me esforcei, se no final ia acabar assim? Invisível? Descartada? Os dias começaram a se repetir igualmente. Acordar às 5h30, café, almoço, limpar, lavar, buscar netos, jantar, dormir exausta. Ninguém perguntava como eu estava, ninguém agradecia, ninguém me via. Eu era funcional, útil, como máquina de lavar, como fogão. Em junho, comecei a sentir dores nas costas, dores fortes, ficar em pé muito tempo, abaixar para pegar roupa, esfregar chão. Vanessa, você tem algum analgésico? Tia, tem na farmácia ali da esquina. É baratinho. Comprei com meu dinheiro da aposentadoria, R$ 2.400 por mês. Gastava tudo. Remédio, produtos de higiene pessoal, roupas quando rasgava. Não sobrava nada. Em julho, a dor nas costas piorou. Comecei a mancar. Mãe, a senhora está andando torto, Rodrigo falou uma vez. Minhas costas estão doendo. É da idade, normal. Normal, 72 anos de idade. Normal sentir dor, normal ser descartável. Comecei a ter insônia, deitava às 11, acordava às 2 da manhã. Ficava olhando para o teto, pensando em como cheguei ali, pensando nos erros. O primeiro erro, confiar sem papel assinado. O segundo erro, aceitar o cubículo. O terceiro erro, não questionar a reforma que nunca aconteceu. O quarto erro, virar empregada sem perceber. O quinto erro, entregar até o último centavo. 5 erros, 5 decisões. E cada decisão me afundou mais. Mas não era só os erros. Era o que veio depois. Era acordar todo dia e perceber que meu filho não me amava, não da forma que eu amava ele. Para ele, eu era conveniente, útil, resolvia problemas. Cozinhava, limpava, cuidava dos filhos dele. Mas eu, Maria Antônia? A mulher que o criou? A professora que sacrificou décadas para dar vida boa para ele? Essa mulher não existia mais para o Rodrigo. Eu tinha virado sombra. Em agosto, parei de conversar. Fazia as coisas no automático. Levantava, trabalhava, deitava. Vanessa nem percebia. Rodrigo nem percebia. Só uma pessoa percebeu. Dona Célia, vizinha da casa ao lado, 58 anos, aposentada da enfermagem. A gente se esbarrava às vezes quando eu ia jogar lixo. Dona Maria, a senhora está bem? A senhora está com uma cara. Estou bem, Dona Célia. A senhora não está, não. Dia desses, ouvi a senhora tossindo no quartinho dos fundos. Aquele quarto é úmido, né? Não faz bem, não. Ela sabia. Ela via. A senhora tem família aqui, Dona Célia? Tenho um sobrinho advogado. Trabalha com direito de família. Bom menino. Por quê? Nada não. Só curiosidade. Ela me olhou fundo. Daquele jeito que enfermeira experiente olha, vendo além da superfície. Dona Maria, se a senhora precisar conversar, eu estou aqui do lado. Agradeci. Voltei para dentro. Sentei no cubículo. Olhei para as caixas com minhas roupas, para a cama estreita, para a parede com infiltração, e pensei, será que ainda dá tempo? Será que ainda tem jeito? 72 anos, sem dinheiro, sem casa, mas ainda viva, ainda respirando, e talvez, só talvez, ainda com forças para reagir. Eu só não sabia ainda que José Carlos tinha me deixado uma saída. Que ele, antes de morrer, tinha previsto exatamente isso, e que a salvação estava guardada num envelope amarelo dentro de um cartório no centro de São Paulo. Mas eu só ia descobrir isso mais para frente. Naquele momento, em agosto de 2024, tudo o que eu sentia era dor, cansaço, solidão, e uma pergunta martelando na cabeça. Como foi que eu deixei isso acontecer comigo? Setembro de 2024 chegou silencioso. 1 ano e meio desde a morte do José Carlos. 1 ano e 5 meses desde que vendi meu apartamento. 1 ano desde que entreguei os últimos 150 mil. E o que mudou? Nada. Continuava no cubículo.
Continuava trabalhando de graça, continuava invisível. Mas algo dentro de mim começou a se mover. Foi num domingo, 22 de setembro. Eu estava organizando as caixas de roupa, procurando uma blusa que tinha certeza que estava ali, quando encontrei uma caixa que não abria há meses. Dentro, fotos antigas. Sentei no chão. Abri a caixa. Primeira foto. Eu e José Carlos no dia do casamento. 1974. Eu com 22 anos, vestido branco emprestado, buquê de margaridas. Ele de terno azul, gravata borboleta, aquele sorriso iluminando o rosto inteiro. A gente era tão jovem, tão cheio de planos. Segunda foto. Rodrigo bebê no meu colo. 1982. Ele com 3 meses, enrolado numa mantinha azul. Eu olhando para ele como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era. Terceira foto. Minha formatura da Faculdade de Letras. 1972. Capelo, beca, diploma na mão. Meus pais ao meu lado, orgulhosos. Eu era a primeira da família a ter diploma universitário. Quarta foto. Festa de despedida da escola, quando me aposentei. 2017. Bolo, faixa escrita. Parabéns, professora Maria Antônia. 35 anos de dedicação. Colegas ao redor, ex-alunos que voltaram para a homenagem. Olhei para aquela mulher na foto. Ela estava sorrindo. Realizada. Respeitada. Onde foi que ela se perdeu? Fiquei ali, sentada no chão daquele cubículo, olhando as fotos por horas. Lembrei da primeira vez que entrei numa sala de aula como professora. 1974. Escola estadual na Zona Leste. 42 alunos de terceira série. Eu com 22 anos, nervosa, segurando o giz como se fosse bomba. Lembrei da Juliana, menina de 8 anos que chegou na minha turma sem saber ler uma palavra. Pais analfabetos. 7 irmãos. Morava numa favela em Sapopemba. Eu fiquei com ela todo dia depois da aula. Meia hora, 40 minutos. Ensinando letra por letra, som por som. Levou 6 meses. Mas no final do ano, Juliana estava lendo, estava escrevendo, estava sorrindo. Anos depois, ela me encontrou na rua. Já adulta, uniformizada, agente de saúde. Professora Maria, se não fosse a senhora, eu não estaria aqui. A senhora mudou minha vida. Mudei a vida dela. Lembrei do Roberto, menino hiperativo que ninguém aguentava. Outros professores pediam transferência quando ele entrava na turma. Eu não pedi. Sentei com ele. Conversei. Descobri que ele era assim porque o pai batia nele. Porque em casa ele não tinha paz, então na escola ele explodia. Denunciei para o conselho tutelar. Acompanhei o caso. Roberto foi morar com a avó. Melhorou. Aprendeu. Cresceu. Hoje é engenheiro civil. Lembrei da Amanda, menina de 12 anos que me contou, chorando, que o padrasto estava abusando dela. Eu não fingi que não ouvi. Não mandei ela voltar para casa. Levei ela para a delegacia, denunciei. Acompanhei todo o processo. Fui testemunha no julgamento. O padrasto foi preso. Amanda se formou em psicologia. Trabalha com crianças vítimas de abuso. Quantas vidas eu toquei em 35 anos? Quantas crianças aprenderam a ler porque eu não desisti delas? Quantas famílias mudaram porque eu me importei? E agora? Agora eu estava aqui, invisível, limpando casa, lavando roupa de gente que nem me agradecia. Eu, que alfabetizei centenas de crianças, estava buscando neto mimado na escola particular, enquanto ele reclamava que o carro estava fedendo a velho. Eu, que denunciei abuso, que salvei crianças, que fui respeitada por colegas e alunos, estava dormindo num cubículo de 6 metros quadrados que nem cachorro merecia. Como? Como foi que deixei minha dignidade ser roubada assim? Olhei de novo para a foto da minha aposentadoria. Aquela mulher ali não aceitaria isso. Aquela mulher ali lutou 35 anos. Acordou cedo, trabalhou duro, fez diferença. Aquela mulher ali merecia respeito. E continuava merecendo.
73 anos não apagavam 7 décadas de vida vivida com dignidade. Guardei as fotos, fechei a caixa. E pela primeira vez em meses, senti algo diferente. Não era esperança ainda, mas era raiva. Raiva de mim mesma por ter aceitado tudo calada. Raiva do Rodrigo por ter me usado. Raiva da Vanessa por ter me explorado. Raiva da situação inteira. E raiva, eu aprendi com os anos, é combustível. Raiva te tira da paralisia. No dia seguinte, segunda-feira, 23 de setembro, Dona Célia tocou a campainha. Vanessa atendeu. Tia Maria, é pra senhora. Saí. Dona Célia estava com uma marmita na mão. Fiz bolo de fubá. Trouxe um pedaço para a senhora. Obrigada, Dona Célia. Dona Maria, vamos tomar um café lá em casa? Conversar um pouco? Olhei para trás. Vanessa já tinha voltado para o celular. Vou avisar que vou sair. Tia, volta logo, viu? Preciso sair meio-dia. Alguém tem que ficar com a Melissa. Dona Célia ouviu. Não falou nada, mas viu o olhar dela. Fomos para a casa dela. Simples, mas aconchegante. Sofá florido, tapete de crochê, cheiro de café fresco. Sentamos na mesa da cozinha. Dona Maria, me desculpa ser direta, mas a senhora está bem? De verdade? Ia mentir. Ia dizer que sim, que estava tudo bem. Mas não consegui. Comecei a chorar. E contei tudo. Os 350 mil. O apartamento vendido. O cubículo. O trabalho de empregada. O dinheiro que sumiu. As promessas que nunca se cumpriram. Dona Célia ouviu tudo, sem interromper, sem julgar. Quando terminei, ela segurou minha mão. Dona Maria, a senhora percebe o que está acontecendo, né? A senhora está sendo explorada, financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Mas ele é meu filho. E daí? Filho não tem direito de destruir a mãe. Amor não justifica abuso. Abuso. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Dona Maria, meu sobrinho Marcelo é advogado, especialista em direito de família. Ele atende casos de abuso financeiro de idosos. A senhora quer que eu peça para ele conversar com a senhora? Dona Célia, eu não tenho dinheiro para pagar advogado. A primeira consulta é de graça. Ele faz como favor para mim. A senhora só precisa levar os documentos que tem. Comprovante da venda do apartamento, comprovantes das transferências, mensagens do Rodrigo, tudo. Documentos. Eu tinha guardado tudo numa pasta. Extratos, comprovantes, mensagens de WhatsApp antigas. Eu preciso pensar. Pensa, Dona Maria. Mas enquanto isso, me responde uma coisa. A senhora, que foi professora por 35 anos, que alfabetizou centenas de crianças, que mudou vidas, merece viver assim? Num quartinho de despejo, trabalhando de graça, invisível? Não respondi, porque a resposta era óbvia. Não, eu não merecia. Voltei para casa em silêncio. Melissa estava reclamando que estava com fome. Fiz almoço, limpei cozinha, busquei ela na escola às 5. Mas minha cabeça estava longe. Estava pensando nas palavras da Dona Célia. Estava pensando nas fotos que vi no dia anterior. Estava pensando na mulher que eu fui e na mulher que eu ainda poderia ser. Naquela noite, depois que todos dormiram, peguei a pasta com os documentos. Abri. Revisei tudo. Comprovante de venda do apartamento. R$350 mil recebidos em 30 de abril de 2023. Comprovante de transferência para Rodrigo. R$200 mil em 2 de maio de 2023. Comprovante de transferência para Rodrigo. R$150 mil em 22 de setembro de 2023. Mensagens de WhatsApp antigas. Mãe, confia em mim. Vou cuidar bem do dinheiro da senhora. Mãe, o quarto está quase pronto, só mais um mês. Mãe, o investimento está rendendo bem, fica tranquila. Mentiras, todas mentiras. Fechei a pasta e tomei uma decisão. Ia ligar para o Dr. Marcelo. Ia descobrir se ainda tinha alguma coisa que pudesse fazer. Porque se 73 anos de vida me ensinaram alguma coisa, foi isso.
Nunca é tarde para lutar pela própria dignidade. Nunca é tarde para recomeçar. E nunca, nunca é tarde para se recusar a ser invisível. 25 de setembro de 2024. Quarta-feira. Dona Célia me levou até o escritório do Dr. Marcelo no centro de São Paulo. Prédio comercial antigo na Rua Boa Vista. 8º andar. Placa na porta. Dr. Marcelo Ferreira. Direito de Família e Sucessões. Ele tinha 41 anos. Terno simples, sem gravata. Óculos de grau. Jeito calmo. Dona Maria, minha tia, me contou um pouco da situação da senhora. Trouxe os documentos? Abri a pasta. Coloquei tudo na mesa. Comprovantes de transferência. Extratos bancários. Mensagens de WhatsApp. Tudo. Dr. Marcelo passou 1 hora analisando, fazendo anotações, fotografando documentos. Depois olhou para mim. Dona Maria, a senhora foi vítima de apropriação indébita qualificada. Seu filho pegou 350 mil reais da senhora sob promessa de investimento e não investiu nada. Isso é crime. Pena de 4 a 12 anos de prisão. Senti o estômago gelar. Doutor, eu não quero colocar meu filho na cadeia. Eu entendo. Mas a senhora precisa entender a gravidade. A senhora vendeu seu patrimônio, entregou o dinheiro e agora vive num cubículo trabalhando de graça. A senhora foi completamente destituída da sua dignidade. Ele continuou. Vou investigar para onde foi esse dinheiro. Com a autorização da senhora, vou solicitar extratos bancários do Rodrigo via judicial. Vou descobrir cada centavo. Autorizei. Levou 10 dias. 5 de outubro. Dr. Marcelo me ligou. Dona Maria, preciso que a senhora venha ao escritório. Descobri coisas graves. Fui no dia seguinte. Ele tinha vários papéis espalhados na mesa. Extratos, comprovantes, notas fiscais. Dona Maria, seu filho não investiu 1 centavo do dinheiro da senhora. Respirei fundo. Os 200 mil reais que a senhora transferiu em maio de 2023 foram usados assim. 120 mil para quitar dívidas de cartão de crédito e empréstimos pessoais. 80 mil foram para a conta corrente dele, gastos diversos, restaurante, posto de gasolina, shopping. Senti náusea. Os 150 mil de setembro de 2023, 145 mil foram usados para dar entrada num Jeep Compass 0 km. Comprado em nome da Vanessa em 3 de outubro de 2023. O carro, aquele Compass branco que a Vanessa dirigia todo dia, foi comprado com meu dinheiro. E a academia? A sociedade que ele disse? Não existe, nunca existiu. Mentira completa. Fechei os olhos. Respirei. Tem mais, Dona Maria. Abri os olhos. Seu filho foi demitido do emprego em junho deste ano. Justa causa, por falsificação de relatórios. O quê? Ele não trabalha há 4 meses, está desempregado. E escondeu isso de todo mundo, inclusive da esposa. Mas como ele está pagando as contas? Não está. A casa no Morumbi está financiada. Prestação de 12 mil reais mensais. Tem 4 parcelas atrasadas desde julho. O banco já notificou para execução de dívida. Meu filho estava afundado. E eu não sabia de nada. E tem mais uma coisa, Dona Maria, grave. Dr. Marcelo me mostrou prints de conversas de WhatsApp. Consegui isso via perícia forense no celular antigo do Rodrigo que ele vendeu. A pessoa que comprou ainda não tinha apagado os dados. Li as mensagens. Rodrigo e Vanessa. Agosto de 2024. Rodrigo. A gente precisa de grana urgente. Prestação atrasada, cartão estourado. Vanessa. E agora? Sua mãe não tem mais nada? Rodrigo. Tem as joias que o pai dela deixou. Aliança de ouro, brincos, colar. Deve valer uns 80 mil. Vanessa. Como a gente pega? Rodrigo. Convence ela a vender dizendo que é para investir na educação dos meninos. Escola particular, essas coisas. Ela cai. Vanessa. Sua mãe é muito trouxa mesmo. Rodrigo. Sempre foi. Confia cega em mim. Senti como se tivessem arrancado meu coração. Trouxa. Meu filho me chamou de trouxa e planejou roubar as joias que José Carlos me deixou.
as únicas coisas de valor sentimental que me restavam. Comecei a chorar ali mesmo, no escritório do Dr. Marcelo. Ele me deu um copo de água. Esperou eu me acalmar. Dona Maria, com essas provas, a gente tem caso criminal fortíssimo. Apropriação indébita qualificada, estelionato, abuso financeiro de idoso. Seu filho pode pegar de 8 a 15 anos de prisão. Doutor, eu não sei se quero isso. Eu entendo. Por isso vou te dar 2 opções. Opção 1. A gente processa criminalmente, bloqueia os bens dele, recupera o que der do dinheiro da senhora via justiça. Opção 2. Acordo extrajudicial. Ele devolve uma parte em parcelas, assina confissão de dívida pelo resto e a senhora desiste do processo criminal. Quanto ele conseguiria devolver? Pela situação dele? No máximo 100 mil em parcelas de 2 mil mensais, 50 meses. 100 mil de 350. Menos de 1/3. Mas era isso ou nada. E minha casa, meu apartamento? Eu perdi tudo! Dr. Marcelo ficou quieto por alguns segundos. Depois disse: Dona Maria, tem uma coisa que preciso verificar. A senhora sabe se seu marido deixou testamento? Testamento? Não, ele nunca falou nada. Vou pesquisar. Às vezes as pessoas fazem testamento e não contam para a família. Ele abriu o computador, acessou o sistema de cartórios de São Paulo, digitou o nome completo do José Carlos, CPF, data de nascimento. Ficou olhando a tela. E então, Dona Maria tem um testamento. Meu coração disparou. Registrado no cartório de notas do 8º ofício. Data: 23 de outubro de 2022. 2 meses antes da morte do José Carlos. 2 meses antes do infarto. O que diz? Aqui só mostra que existe. Para saber o conteúdo, preciso solicitar cópia oficial. A senhora me autoriza? Autorizo. Levou 3 dias. 9 de outubro. Dr. Marcelo me ligou de novo. Dona Maria, venha aqui. Urgente. Fui. Quando entrei no escritório, ele estava com um envelope pardo na mão. Seu marido era um homem sábio. Abriu o envelope. Tirou várias folhas. Começou a ler. Eu, José Carlos dos Santos, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, faço este testamento prevendo que minha esposa Maria Antônia possa ser explorada financeiramente após minha morte. Minha visão embaçou. José Carlos sabia. Ele sabia que isso ia acontecer. Doutor. Marcelo continuou. Declaro que possuo um apartamento de 1 quarto localizado na Rua Padre Carvalho, número 342, apartamento 601, bairro de Pinheiros, São Paulo. Apartamento adquirido em 2015 com recursos de herança paterna, sem conhecimento de minha esposa, com o propósito de garantir seu futuro. Um apartamento. José Carlos tinha um apartamento secreto. Destino este imóvel, no valor de mercado de aproximadamente R$400 mil, integralmente à minha esposa Maria Antônia dos Santos, com cláusula de impenhorabilidade e incomunicabilidade, ou seja, nenhuma pessoa, incluindo herdeiros, credores ou terceiros, poderá tomar, penhorar ou executar este bem. Não conseguia falar, só chorava. O referido imóvel encontra-se alugado desde 2016 para a empresa Tech Solutions Liteda, por valor mensal de R$ 4.800. Todos os valores de aluguel desde meu falecimento até a data de conclusão do inventário deverão ser depositados em conta bancária em nome de Maria Antônia dos Santos. Dr. Marcelo parou, olhou para mim. Dona Maria, desde a morte do seu marido em dezembro de 2022 até agora, outubro de 2024, se passaram 22 meses. 22 vezes 4.800. R$288 mil. R$288 mil. Numa conta que eu nem sabia que existia. E tem mais. O contrato de aluguel vence em dezembro deste ano. A empresa já avisou que não vai renovar. Ou seja, a partir de janeiro de 2025, o apartamento fica vazio.
A senhora pode morar nele. Comecei a soluçar. José Carlos, meu marido, ele me protegeu, mesmo depois de morto. Ele sabia que o Rodrigo ia fazer isso e deixou uma saída. Dr. Marcelo me entregou um lenço de papel. Dona Maria, vou dar entrada no inventário urgente. Em 1 mês, no máximo, a senhora tem acesso ao apartamento e ao dinheiro. A senhora vai ficar bem. Olhei para ele. Pela primeira vez em meses, senti esperança. Não era só raiva mais, era esperança real. Eu tinha uma saída. Eu não ia morrer naquele cubículo. E o Rodrigo ia descobrir que subestimou a mãe errada. 5 de dezembro de 2024. Dr. Marcelo finalizou todo o inventário. Entregou os documentos numa pasta azul. Escritura do apartamento em Pinheiros em meu nome. Extratos bancários mostrando os R$ 288 mil depositados. Chaves do apartamento, contrato de aluguel encerrado. Tudo meu. Legalmente. Irrevogavelmente. Dona Maria, agora precisamos decidir. Processo criminal ou acordo extrajudicial? Pensei no Rodrigo. No menino que eu segurei nos braços, que eu alfabetizei, que eu criei, e pensei nas mensagens. Sua mãe é muito trouxa. Sempre foi, confia cega em mim. Acordo, doutor, mas eu quero olhar na cara dele quando ele descobrir que a mãe trouxa não era tão trouxa assim. Dr. Marcelo sorriu. Então vamos fazer isso da forma mais impactante possível. Marcamos para 10 de dezembro, 6 da tarde, na casa do Morumbi. Dr. Marcelo foi comigo. Rodrigo estava no sofá quando a gente chegou. Vanessa na esteira da academia. Os meninos no videogame. Mãe, quem é esse? Rodrigo, esse é o Dr. Marcelo Ferreira, meu advogado. A gente precisa conversar, chama a Vanessa. Vi o rosto dele mudar. Ficar pálido. Advogado? Mãe, do que a senhora está falando? Chama sua esposa, agora. Vanessa desceu. Legging azul, top branco, cara de irritação. O que foi, tia? Eu estava no treino. Senta, eu disse. Foi a primeira vez em 1 ano e 7 meses que usei tom de ordem com eles. Vanessa sentou. Rodrigo sentou. Os dois me olhando como se estivessem vendo fantasma. Dr. Marcelo abriu a pasta. Começou a tirar documentos. Um por um, colocando na mesa de centro. Primeiro documento. Extrato bancário do Rodrigo, mostrando os R$ 200 mil entrando e sendo gastos para quitar dívidas. Segundo documento, nota fiscal do Jeep Compass, R$ 145 mil. Nome da Vanessa. Vanessa ficou branca. Rodrigo, você disse que seu pai te deu dinheiro para esse carro. Vanessa, eu... Terceiro documento. Print das conversas de WhatsApp sobre roubar minhas joias. Li em voz alta. Sua mãe é muito trouxa. Sempre foi. Confia cega em mim. Vanessa levou a mão à boca. Rodrigo começou a tremer. Mãe, eu posso explicar? Explicar o quê, Rodrigo? Que você pegou R$ 350 mil que eu e seu pai juntamos em 50 anos de trabalho honesto e usou para quitar suas dívidas e comprar carro de luxo para sua esposa? Mãe, eu ia devolver. Eu prometo. Como? Você foi demitido em junho por justa causa. Está desempregado há 6 meses. A casa está com 4 prestações atrasadas. O banco vai executar a dívida. Vanessa virou para o marido. Você foi demitido? Você foi demitido e não me contou? Vanessa, eu consegui outro emprego. Está só demorando. Está mentindo! Vanessa gritou. Você está mentindo de novo. Como você estava pagando as contas? Silêncio. Dr. Marcelo respondeu por ele. Com o dinheiro da sogra dele, que acabou em setembro. Vanessa levantou. Começou a andar de um lado para o outro, mãos na cabeça. Eu não acredito. Eu não acredito que você fez isso. Que você mentiu para mim. Que você usou o dinheiro da sua mãe. Vanessa, eu estava desesperado. As dívidas, a casa, tudo apertando. Eu olhei para ele. Para meu filho, chorando, desesperado. E não senti pena, senti raiva. Rodrigo, você sabe qual foi meu maior erro? Perguntei. Ele me olhou, olhos vermelhos.
Não foi vender meu apartamento, não foi te dar o dinheiro. Meu maior erro foi acreditar que você era o homem que eu criei, mas você não é. Mãe, o homem que eu criei tinha valores. Tinha honestidade, tinha respeito. O homem que eu criei jamais colocaria a própria mãe num cubículo de despejo enquanto usava o dinheiro dela para comprar carro de luxo. Levantei. Caminhei até ficar na frente dele. Você apostou que sua mãe era idiota, Rodrigo, mas esqueceu que professora de português sabe ler nas entrelinhas da vida também. Dr. Marcelo tirou mais documentos da pasta. Rodrigo, com as provas que temos, você pode ser condenado a 8 a 15 anos de prisão por apropriação indébita qualificada, estelionato e abuso financeiro de idoso. Sua esposa pode ser processada como cúmplice por ter se beneficiado do crime. O carro está no nome dela. Vanessa começou a chorar. Mas, Dr. Marcelo continuou, Dona Maria, contra meu conselho, decidiu te dar uma chance. Acordo extrajudicial. Você devolve R$ 100.000 em parcelas de 2.000 mensais durante 50 meses. Assina a confissão de dívida, reconhecendo os 250.000 restantes. E ela desiste do processo criminal. Mãe, eu aceito. Eu aceito. Eu assino o que a senhora quiser. Não terminei. Eu disse. Peguei o último documento que Dr. Marcelo trouxe. O testamento. Seu pai, Rodrigo, te conhecia melhor do que eu. Ele sabia que você ia fazer isso. Por isso, antes de morrer, ele fez um testamento. Li em voz alta. Prevendo que minha esposa Maria Antônia possa ser explorada financeiramente após minha morte. Rodrigo fechou os olhos. Li sobre o apartamento em Pinheiros. Sobre os R$ 288.000 acumulados. Sobre a cláusula de impenhorabilidade. Quando terminei, ele estava chorando compulsivamente. Seu pai me protegeu mesmo depois de morto. Porque ele sabia que você não ia. Porque ele sabia que para você eu era só conveniente, útil, trouxa. Coloquei o documento na mesa. Então aqui está o acordo. Ou você assina agora, ou amanhã de manhã, Dr. Marcelo entra com processo criminal. Você escolhe, parcelas ou cadeia. Rodrigo olhou para a Vanessa. Ela virou o rosto, olhou para mim. E pela primeira vez em 1 ano e 7 meses, viu a mãe dele de verdade. Não a empregada, não a trouxa, não a invisível, a professora, a mulher que alfabetizou centenas de crianças, a mulher que mudou vidas, a mulher que trabalhou 50 anos com dignidade. Aquela mulher estava de volta e estava cobrando respeito. Eu assino, ele disse, voz quebrada. Eu assino tudo. Dr. Marcelo tirou 3 vias do acordo. Rodrigo assinou tremendo. 2 testemunhas, Dr. Marcelo trouxe um colega advogado e Dona Célia, assinaram junto. Tudo registrado. Tudo legal. Quando terminamos, eram 8 da noite. Levantei. Peguei minha bolsa. Amanhã de manhã, eu volto para pegar minhas coisas. Mãe, a senhora vai embora? Vou. Vou morar no meu apartamento em Pinheiros. O apartamento que seu pai me deixou, que ninguém pode tomar de mim. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Eu estraguei tudo. Olhei para ele. Parte de mim queria abraçar, queria perdoar. Queria dizer que estava tudo bem, mas não estava. E eu não ia fingir que estava. Rodrigo, eu passei 1 ano e meio dormindo num cubículo enquanto você gastava meu dinheiro, acordando às 5:30 da manhã para lavar sua roupa. Buscando seus filhos na escola enquanto você me chamava de trouxa pelas costas. Você não destruiu meu dinheiro, você destruiu nossa relação. Mãe, talvez um dia eu consiga perdoar. Mas hoje não. Hoje eu só quero minha dignidade de volta. Saí. Dr. Marcelo e Dona Célia atrás de mim. Não olhei para trás, porque pela primeira vez em 1 ano e 7 meses eu estava indo para frente. 20 de dezembro de 2024. 10 dias desde o confronto. 10 dias desde que assinei minha liberdade de volta. Estava em frente ao prédio na rua Padre Carvalho, Pinheiros. Prédio antigo, mas bem conservado, 6 andares, porteiro uniformizado.
Dona Maria Antônia, bem-vinda. Apartamento 601, sexto andar. Peguei o elevador, coração acelerado. Abri a porta. Apartamento vazio. Um quarto, sala, cozinha americana, banheiro. 60 metros quadrados. Pequeno, mas meu. Andei devagar. Toquei as paredes. Abri as janelas. Vista para árvores. Rua tranquila. Silêncio. Sentei no chão da sala vazia. Encostei na parede. E chorei. Mas não era choro de dor. Era choro de alívio. Dona Célia chegou 2 horas depois com marmita de comida. Trouxe almoço, e café, e açúcar, e algumas coisas básicas até a senhora se organizar. Almoçamos sentadas no chão. Dona Célia, como eu agradeço. Não precisa agradecer, Dona Maria. A senhora fez tudo sozinha. Eu só apresentei meu sobrinho. Não, a senhora me lembrou que eu tinha valor, que eu merecia dignidade. A senhora me salvou. Ela segurou minha mão. A senhora se salvou. Eu só dei um empurrãozinho. Nos dias seguintes, comecei a mobiliar o apartamento. Não tinha dinheiro para móveis novos. Ainda não. Os 288 mil estavam investidos em renda fixa por orientação do Dr. Marcelo. Rendendo, crescendo. Comprei móveis usados, mesa simples, cadeiras, cama de solteiro, guarda-roupa pequeno. Dona Célia me deu panelas que ela tinha sobrando. Pratos, copos. No dia 26 de dezembro, véspera de Natal, pintei a sala. Amarelo claro. A cor favorita do José Carlos. Pintei sozinha. Levei o dia inteiro. Voltei cheia de tinta, cansada, feliz. No dia 30 de dezembro, fui até o depósito onde Rodrigo tinha guardado meus móveis. A poltrona do José Carlos estava lá. Inteira. Guardada direitinho. Paguei frete. Trouxe para o apartamento. Coloquei na sala, de frente para a janela. Sentei. Fechei os olhos. Imaginei o José Carlos ali comigo, sorrindo, dizendo: "A gente conseguiu de novo, Maria." 5 de janeiro de 2025, sexta-feira. Primeiro dia útil do ano. Acordei cedo. Não porque tinha que fazer café para 4 pessoas, mas porque queria. Fiz café no coador de pano, do jeito que eu gosto. Forte, cheiroso. Sentei na poltrona do José Carlos com a xícara na mão. Olhei pela janela. Árvores balançando, pássaros cantando, céu azul, silêncio, paz. O telefone tocou. Rodrigo. Hesitei. Depois atendi. "Mãe, eu só queria saber se a senhora está bem." "Estou, Rodrigo. Estou bem." Silêncio do outro lado. "Mãe, eu fiz a primeira transferência. R$ 2.000. Caiu na conta da senhora?" "Caiu, sim." Mais silêncio. "Mãe, a senhora acha que um dia a gente consegue consertar isso?" Respirei fundo. "Rodrigo, consertar leva tempo. Confiança não se reconstrói do dia para a noite. Você destruiu 50 anos em 1 ano e meio." "Eu sei. Mas, talvez, com o tempo, se você provar que mudou, talvez." Ouvi ele suspirar. "Obrigado, mãe, por não ter me colocado na cadeia." "Eu não fiz por você, Rodrigo. Fiz por mim, porque eu não queria carregar isso. Mas você vai pagar, de todas as formas." Desliguei e percebi. Não sentia raiva mais. Sentia pena. Pena do homem que meu filho se tornou. Do homem que destruiu a própria mãe por dinheiro. Mas pena não era perdão. Ainda não. No dia 10 de janeiro, fui até a igreja que eu frequentava antes de vender o apartamento. Algumas amigas antigas ainda estavam lá. "Maria, você sumiu. Onde você estava?" Contei. Não tudo, mas o essencial. Elas me abraçaram, choraram comigo, rezaram comigo. Depois do culto, a Ivone, amiga de 40 anos, me chamou no canto. "Maria, a escola estadual do bairro está precisando de voluntários para a aula de reforço. Alfabetização de adultos. Pensei em você." Alfabetização. Meu coração acelerou. "Quando começa?" "Fevereiro. 2 vezes por semana. Noite. Não paga nada, mas..." "Eu quero." Ivone sorriu. "Eu sabia. Você nasceu para isso."
nasci. Passei 50 anos fazendo isso, e estava pronta para fazer de novo, não pelo dinheiro, mas porque ensinar era quem eu era. No dia 15 de janeiro, recebi carta do Dr. Marcelo. Os 288 mil investidos renderam R$ 3.200 em dezembro. Somados à minha aposentadoria de R$ 2.400, eu tinha R$ 5.600 por mês. Não era riqueza, mas era dignidade, era liberdade, era poder escolher. Escolher onde morar, como viver, com quem falar. Naquela noite, sentei de novo na poltrona do José Carlos. Olhei ao redor do apartamento. Paredes amarelas, móveis simples, mas limpo, organizado. Meu, lembrei do cubículo. 6 metros quadrados. Umidade, escuridão. E lembrei da mulher que eu fui naquele cubículo. Invisível, exausta, quebrada. Aquela mulher não existia mais. No lugar dela estava a Maria Antônia dos Santos, 74 anos, professora aposentada. Alfabetizadora de crianças e adultos, mulher que viveu, que errou, que aprendeu, que renasceu. Peguei uma foto antiga que trouxe do depósito, eu e José Carlos no dia do casamento. 1974. Coloquei na parede da sala, emoldurada, e disse em voz alta: "Obrigada, meu amor, por ter me protegido, por ter previsto, por ter me amado tanto que me deu uma saída mesmo depois de partir." Fechei os olhos e pela primeira vez em 2 anos, desde a morte dele, senti paz de verdade. Não era o final que eu imaginei quando casei aos 22 anos. Não era a velhice que eu sonhei quando me aposentei aos 65. Mas era recomeço. E recomeço eu aprendi, não tem idade, 74 anos, 60 metros quadrados, R$ 5.600 por mês. Não era muito, mas era meu. E depois de tudo que passei, depois de todos os erros que cometi, depois de toda a dor que senti, ter algo que é meu, conquistado com dignidade, vale mais que qualquer mansão conquistada com humilhação. Porque no final das contas, o que eu descobri com 74 anos foi isso: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para lutar pela própria dignidade. E nunca, nunca é tarde para se recusar a ser invisível. Não importa quantos erros você cometa pelo caminho. O que importa é que você ainda tem tempo para consertar, para renascer, para viver. Esta história chegou ao fim, mas a sabedoria de uma vida inteira nunca acaba, não é mesmo? Cada uma de nós tem suas batalhas, suas vitórias, suas lições aprendidas com o tempo. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. E me conta nos comentários, você assistiu até o final? O que mais te marcou nessa história de Maria Antônia? Foi a descoberta do testamento? Foi o confronto com o filho? Ou foi a coragem dela de recomeçar aos 74 anos? Tem tantas outras histórias aqui no canal esperando por você. Histórias de outras avós guerreiras que enfrentaram a vida de peito aberto. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aí para não perder nenhuma. Porque, no final das contas, todas nós temos algo em comum. Somos mulheres que viveram, que aprenderam, que têm muito ainda para ensinar. E aqui, vocês sempre terão um cantinho para se sentirem compreendidas.